Durante a cerimônia de promoção do meu enteado, minha filha de 8 anos apertou minha mão com tanta força que suas unhinhas cravaram na minha palma. Mãe, ela sussurrou, a voz tremendo. A gente pode ir embora? Olhei para ela surpresa. Por quê, meu bem? Ela não respondeu, apenas balançou a cabeça e ficou olhando do outro lado da sala, além das fileiras de uniformes passados, sapatos engraxados e familiares orgulhosos embaixo da bandeira brasileira. O rosto dela ficou pálido. Aquele foi o primeiro momento em que soube que algo estava errado, mas só meia hora depois, quando estávamos de volta no carro, ela finalmente sussurrou as palavras que gelaram meu sangue. Mãe, você não viu o que a vovó fez, viu? Meu nome é Mirella Ventura, e até então eu havia aprendido a não fazer cenas. Eu tinha 32 anos, era casada com um homem chamado Ricardo e madrasta do filho dele, Tiago, que acabara de receber uma das maiores honras da jovem carreira no Exército Brasileiro. Tiago tinha 26 anos, alto, sério e orgulhoso do jeito que jovens soldados costumam ser quando tentam provar que pertencem entre homens mais velhos. Ele não era cruel comigo, não exatamente, mas nunca me chamara de família. Para ele, eu era simplesmente a mulher com quem o pai se casara depois que a mãe dele falecera. A mãe de Ricardo, Helena, fazia questão que todos se lembrassem disso. Helena Ventura era o tipo de mulher que conseguia sorrir para você na igreja, enquanto te cortava com uma única frase. Usava pérolas no café da manhã, nunca levantava a voz e acreditava que o luto lhe dava permissão para governar todos ao redor. Desde o dia em que Ricardo me apresentou, ela me olhava como se eu tivesse roubado um lugar à mesa onde eu não pertencia. Você é muito jovem, ela me disse na primeira vez que nos encontramos. Sorri educadamente. Já me disseram isso antes. Os olhos dela desceram para o pequeno distintivo de serviço na minha blusa. Exército? Sim, senhora. Ela deu uma risadinha. Bem, suponho que todo mundo precise de um capítulo. Essa era Helena. Doce como chá mate na superfície, amarga por baixo. Eu havia servido 6 anos como oficial de logística do Exército Brasileiro antes de um acidente de comboio no exterior encerrar aquela parte da minha vida. Voltei para casa com uma claudicação que aparecia no frio, uma pasta cheia de documentos médicos e um pequeno estojo de veludo que eu raramente abria. Dentro estava minha medalha de mérito militar. Eu nunca me gabava disso, nunca a usava em casa. Mas naquela manhã, para a cerimônia de promoção de Tiago, Ricardo me pediu que trouxesse. Poderia significar algo para ele, disse enquanto dava o nó na gravata. Ver que você também serviu. Eu quis acreditar nele. Por isso, guardei o estojo na bolsa e dirigi até a cerimônia com nossa filha Maitê, presa no banco de trás, cantarolando uma velha música sertaneja no rádio. Quando chegamos, Helena já estava lá. Beijou o rosto de Ricardo. Abraçou Tiago. Depois olhou para mim e Maitê. Ah, disse. Vocês vieram. Mantive o sorriso. Não perderíamos isso. Durante a primeira metade da cerimônia, tudo parecia bonito. As bandeiras, os uniformes, o orgulho quieto no rosto de Tiago. Até Helena enxugou os olhos com um lenço dobrado quando o nome dele foi chamado. Então Maitê apertou minha mão. Mãe, a gente pode ir embora? Eu deveria ter escutado. Em vez disso, sussurrei. Só mais alguns minutos. E do outro lado do corredor, Helena Ventura sorriu como se já tivesse vencido. Ninguém notou o medo de Maitê, nem Ricardo, nem Tiago. Certamente não Helena. A cerimônia seguiu para apertos de mão, fotografias e parabéns como se nada tivesse acontecido. Oficiais cumprimentavam Tiago com sorrisos largos enquanto as famílias se reuniam embaixo da bandeira para fotos que emoldurariam orgulhosamente nas paredes da sala. Eu continuava olhando para minha filha. Ela ficava perto o suficiente para o ombro roçar no meu, a mãozinha ainda enrolada nos meus dedos. Normalmente, Maitê adorava cerimônias militares. Achava que os uniformes pareciam algo de um filme antigo e nunca perdia a chance de bater continência para quem usasse estrelas nos ombros. Hoje, ela nem olhava para cima. Meu bem, sussurrei, ajoelhando ao lado dela. Você está se sentindo mal? Ela balançou a cabeça. Alguém disse algo para você? Outro balanço. Antes que eu pudesse perguntar de novo, Ricardo chamou do outro lado da sala. Foto da família, Mirella. Forcei um sorriso. Estamos indo. Tiago ficou orgulhosamente no centro, o novo posto brilhando sob as luzes. Ricardo passou o braço em volta do ombro do filho.
Helena imediatamente se posicionou do outro lado de Tiago antes que eu tivesse chance. Pronto, disse ela alegremente. Está perfeito. O fotógrafo olhou para mim. E a senhora gostaria de entrar? Antes que eu respondesse, Helena sorriu. Ah, Mirella pode ficar com a pequena Maitê na ponta. Vai ficar mais natural. Natural. Palavra tão inocente. E ainda assim sempre me fazia sentir como uma convidada na minha própria família. Não disse nada. Na idade dela, Helena deveria saber melhor. Na minha, eu havia aprendido que nem todo insulto merecia resposta. O flash disparou 3 vezes. Tiago agradeceu a todos por terem vindo. As pessoas lentamente seguiram para o salão de recepção onde café, biscoitos e sanduíches esperavam. Ricardo ficou ocupado apresentando Tiago a oficiais reformados. Observei pai e filho rindo juntos. Parte de mim estava genuinamente feliz por eles. A outra parte se perguntava se algum deles havia notado que Maitê não sorrira uma única vez durante toda a tarde. Quando finalmente chegou a hora de ir embora, Ricardo nos acompanhou até o estacionamento. Vocês meninas vão para casa, disse. Tiago quer que eu fique mais 1 hora. Claro. Ele beijou minha testa. Depois Maitê. Tudo bem, filhinha. Ela fez o menor aceno que eu já vira. Ricardo sorriu, completamente convencido. Estarei em casa antes do jantar. Enquanto ele se afastava, olhei de volta para o prédio. Através das portas de vidro da entrada, captei um vislumbre de Helena. Ela não estava falando com ninguém, estava nos observando. No momento em que nossos olhos se encontraram, ela sorriu. Não com calor, não com orgulho. Era o sorriso satisfeito de alguém que acreditava que um jogo já havia sido vencido. Um arrepio percorreu meu corpo, embora eu não conseguisse explicar por quê. A viagem para casa foi estranhamente quieta. Normalmente Maitê enchia cada viagem de carro com perguntas. Hoje, ela olhava pela janela do passageiro abraçando a mochila contra o peito. Desliguei o rádio. Meu bem? Silêncio. Você me assustou lá atrás. Ela continuou olhando as árvores que passavam. Prometo que você não vai se meter em encrenca, disse gentilmente. Ainda nada. Os quilômetros passavam. Finalmente entrei na garagem e desliguei o motor. Nenhuma de nós se mexeu. O silêncio dentro do carro parecia mais pesado que o ar de verão lá fora. Então Maitê lentamente se virou para mim. Lágrimas enchiam seus olhos. Sua vozinha mal subia acima de um sussurro. Mãe. Ela engoliu em seco. Você não viu o que a vovó fez, viu? Todos os músculos do meu corpo se tensionaram. Segurei a mão dela. Do que você está falando? Ela olhou para casa para ter certeza de que estávamos sozinhas. Depois se inclinou mais perto. Eu vi a vovó abrir sua bolsa. Eu vi a vovó abrir sua bolsa. Por um segundo achei que tinha ouvido errado. Minha bolsa? Repeti baixinho. Maitê assentiu. Quando todo mundo começou a aplaudir o Tiago, ela pegou. Franzi a testa. Tem certeza? Eu observei porque achei que talvez ela estivesse procurando lenços. A voz de Maitê tremia, mas não estava. O que ela fez? Minha filha respirou trêmula. Ela abriu o pequeno zíper do lado. Depois tirou seu estojo azul de veludo. Toda a cor sumiu do meu rosto. O estojo azul de veludo? Só havia uma coisa que eu carregava num estojo azul de veludo. Minha medalha de mérito militar. Olhei fixo para Maitê, torcendo para que ela dissesse de repente que tinha se enganado. Em vez disso, ela sussurrou. Ela olhou ao redor primeiro. Meu coração batia forte. E depois colocou na bolsa dela. Fiquei congelada atrás do volante. Ela te viu? Maitê assentiu lentamente. Ela olhou direto para mim. O que aconteceu depois? Ela sorriu. Maitê enxugou uma lágrima. Colocou o dedo sobre os lábios assim. Minha filha levantou um dedinho para a boca. Queria que eu guardasse segredo. Senti náusea. Tinha que haver outra explicação. Talvez Helena tivesse confundido o estojo com outra coisa. Talvez tivesse pegado emprestado. Talvez. Mesmo enquanto essas desculpas passavam pela minha mente, outra voz me lembrava que Helena nunca demonstrara o menor interesse pelo meu serviço militar. Por que de repente tocaria em algo que sabia que era meu? Forcei-me a ficar calma. Vamos entrar, meu bem. Entramos na casa juntas. O silêncio parecia quase insuportável. Coloquei minha bolsa no balcão da cozinha. Minhas mãos tremiam enquanto abria o zíper. Carteira, carregador de celular, balão labial, caderno, chaves do carro, tudo parecia normal, exceto uma coisa. O estojo de veludo havia sumido. Procurei em todos os bolsos. Depois procurei de novo. Esvaziei a bolsa inteira no balcão.
Recibos se espalharam pelo granito. Canetas rolaram para o chão. Nada. O estojo havia desaparecido. Apoiei-me no balcão tentando estabilizar a respiração. Maitê ficou quieta por perto. Desculpa, mãe. Imediatamente a puxei para meus braços. Não, meu bem. Você não fez nada errado. Ela enterrou o rosto no meu ombro. Eu não sabia se devia te contar. Você absolutamente devia. Eu estava com medo que a vovó ficasse brava. Eu sei. Depois de um longo momento, beijei o topo da cabeça dela. Estou orgulhosa de você. Naquela noite, Ricardo chegou em casa carregando uma caixa de padaria. Tinham o bolo de chocolate favorito do Tiago, disse alegremente. Estamos celebrando. Parou quando viu meu rosto. Tudo bem? Olhei para ele. Minha medalha de mérito sumiu. O sorriso dele desapareceu. O quê? Eu tinha ela de manhã. Então onde está? Não sei. Maitê falou baixinho. Eu vi a vovó pegar. Ricardo olhou de Maitê para mim. Depois suspirou. Mirela. A decepção na voz dele doeu mais do que eu esperava. Maitê tem só 8 anos. Eu sei. Crianças entendem errado as coisas. Eu observei ela. Maitê insistiu. Ricardo se ajoelhou ao lado dela. Filhinha, a vovó te ama. Eu sei. Ela não roubaria. Maitê olhou para o chão. Eu sei o que vi. Ricardo se levantou. Tenho certeza de que há outra explicação. Tipo o quê? Perguntei. Talvez tenha caído. Estava dentro de um compartimento com zíper. Talvez você tenha deixado em casa. Eu mesma guardei. Ele esfregou a testa. Vamos não acusar minha mãe sem provas. Lá estava. Não raiva, não negação. Apenas o instinto familiar de proteger Helena primeiro. Não argumentei. Não porque acreditasse nele. Porque de repente percebi algo muito mais importante. Se Helena havia pegado minha medalha, ela fizera isso acreditando que ninguém jamais questionaria. E pessoas que acham que nunca serão questionadas geralmente cometem erros. Eu pretendia encontrar o dela. Na manhã seguinte liguei para o centro de eventos onde a cerimônia de promoção de Tiago havia sido realizada. Depois de ser transferida 2 vezes, uma mulher alegre chamada Melissa atendeu. Bom dia. Escritório de eventos do quartel. Oi, disse tentando manter a voz firme. Pode parecer uma pergunta incomum, mas a cerimônia de ontem foi gravada? Foi. Meu pulso acelerou, por câmeras de segurança e pela nossa equipe de mídia. Olhei para Maitê que comia cereal quietinha na mesa da cozinha. Acho que algo importante pode ter acontecido durante a cerimônia. A voz de Melissa ficou imediatamente mais séria. Alguém se machucou? Não. Houve alguma perturbação? Não exatamente. Hesitei. Minha medalha militar desapareceu enquanto estávamos lá. Houve um breve silêncio. Sinto muito ouvir isso. Eu me perguntava se alguém poderia revisar as imagens. Precisaríamos de aprovação do escritório de assuntos públicos da instalação. Familiares não podem acessar as gravações diretamente. Entendo. Ela me deu o número. Agradeci e desliguei. Não era muito, mas era um começo. Ao meio-dia eu já havia falado com assuntos públicos, que educadamente explicou que as imagens oficiais da cerimônia focavam quase inteiramente no palco. Se houve atividade na plateia, o oficial disse que talvez não tivesse sido capturada. Ainda assim, ele concordou em revisar o vídeo e me ligar de volta. Agradeci mais do que ele provavelmente percebeu. No final da tarde, meu telefone tocou. Sra Ventura? Sim, aqui é o Capitão Lisboa. Revisamos as imagens da cerimônia e infelizmente a plateia não está claramente visível. Meu coração afundou, mas prendi a respiração. Há um momento em que sua sogra parece estar segurando o que parece uma bolsa de mão. Minha bolsa? Não podemos confirmar isso. Então vocês não conseguem dizer o que ela estava fazendo? Não, senhora. Não era suficiente. Nem de longe. Depois de desligar, a frustração me invadiu. Pela primeira vez desde ontem, a dúvida tentou se infiltrar. E se Ricardo estivesse certo, e se Maitê tivesse entendido errado, crianças às vezes confundem o que veem. Talvez. A campainha interrompeu meus pensamentos. Do lado de fora estava um senhor de cabelos grisalhos usando o crachá de voluntário da cerimônia. Sra Ventura? Sim. Meu nome é Haroldo Bezerra. Reconheci ele. Tinha ajudado famílias a encontrar seus lugares antes da cerimônia. Espero não estar incomodando. De jeito nenhum. Ele segurava o cap desajeitadamente nas 2 mãos. Ouvi alguém fazendo perguntas sobre ontem. Estava. Não sei se isso importa. Meu coração acelerou.
Mas me lembro da sua sogra. O que tem ela? Ela me perguntou se eu tinha visto o banheiro feminino. Franzi a testa. Ela estava carregando algo. Sua bolsa. Congelei. Minha bolsa? Sim. Achei que talvez você tivesse pedido para ela segurar. Não, ele pareceu desconfortável. Na verdade, brinquei com ela. O que você disse? Eu falei para ela. Sorriu triste. Senhora, sua filha esqueceu a bolsa dela. E ela me corrigiu. Meu estômago se apertou. O que ela disse? Haroldo olhou direto nos meus olhos. Ela disse, ela não é minha filha. As palavras doeram mais do que eu esperava, não porque fossem novas. Eu já ouvira Helena se distanciar de mim antes, mas dessa vez ela estivera segurando minha bolsa enquanto garantia que um completo estranho soubesse que eu não era da família. Haroldo continuou baixinho. Lembro por quê. Bem, deu de ombros. Pareceu uma coisa estranha de se dizer. Agradeci por ele ter vindo. Depois que ele saiu, fiquei parada na janela da sala por um longo tempo. A visita dele não provara que Helena roubara minha medalha, mas provara outra coisa. Ela tivera minha bolsa. Exatamente onde Maitê dissera que ela tivera. Exatamente quando minha medalha desaparecera. Pela primeira vez, eu não estava perseguindo a memória de uma criança. Estava seguindo fatos, e em algum lugar ao longo daquela trilha, Helena Ventura cometera um erro que nem percebera. Naquela noite, depois que Maitê dormiu, desci do armário do corredor uma velha caixa de armazenamento. Era um daqueles recipientes plásticos simples que toda família parece ter, cheio de coisas importantes demais para jogar fora, mas dolorosas demais para olhar com frequência. Ricardo entrou na sala justamente quando levantei a tampa. O que você está fazendo? Quero ver exatamente o que está faltando. Ele se apoiou no batente da porta, ainda com a mesma expressão desde a noite anterior, metade preocupado, metade convencido de que eu estava perseguindo o problema errado. Ainda acho que há outra explicação. Não respondi. Em vez disso, retirei cuidadosamente um fichário desbotado do exército, vários álbuns de fotos e uma pilha de registros militares que guardara desde que deixei o serviço ativo. O estojo da medalha nunca fora guardado sozinho. Sempre fizera parte de algo muito maior. Enquanto separava os papéis, percebi que uma pasta estava faltando, não fora do lugar, sumida. Verifiquei a caixa de novo, depois a estante, depois a gaveta da minha mesa. Finalmente sentei no tapete. Não está aqui. Ricardo franziu a testa. O que não está? O arquivo da missão. O quê? O arquivo que acompanhava a medalha. Ele pareceu confuso. Achei que você só tinha perdido a medalha de mérito. Eu também. Peguei uma foto antiga. Mostrava eu ao lado de um comboio no exterior, usando botas empoeiradas e um sorriso exausto. Atrás da foto deveria haver um envelope grosso contendo cópias das minhas ordens de missão, a recomendação para minha medalha de mérito, depoimentos de testemunhas e uma carta manuscrita do comandante do batalhão que me indicara. Nada disso estava lá. A expressão de Ricardo mudou lentamente. Você está dizendo? Estou dizendo que quem pegou a medalha também pegou a papelada. Ele puxou uma cadeira. Mas por quê? É exatamente o que pretendo descobrir. Pela primeira vez desde que esse pesadelo começara, Ricardo parecia genuinamente abalado. Uma medalha desaparecida podia ser explicada, extraviada, emprestada, perdida. Mas registros militares, isso era algo completamente diferente. Na manhã seguinte, dirigi até o centro de apoio ao veterano do município. A recepcionista, uma veterana mais velha do Corpo de Fuzileiros Navais chamada Carla, me reconheceu imediatamente. Mirella, faz tempo. Trocamos um abraço rápido antes que eu explicasse por que havia vindo. Preciso de cópias certificadas dos meus registros de serviço. Ela pareceu surpresa. Aconteceu algo? Espero que não. Carla digitou quieta por vários minutos. Você tem sorte, disse. A maioria dos seus registros foi digitalizada há anos. Alívio me invadiu. Então posso substituí-los. A maioria. Ela hesitou. O que não pode ser substituído? A carta de recomendação manuscrita? Olhei para cima. Não fazia parte do seu arquivo pessoal oficial. Não? Não. Ela clicou em outra tela. O comandante escreveu aquilo pessoalmente para você. Foi devolvida depois da sua cerimônia de condecoração. Meu estômago se apertou. Aquela carta não tinha valor por dinheiro. Tinha valor porque era única. Só havia um original. Carla imprimiu vários formulários. Enquanto os entregava, sorriu gentilmente.
Esses papéis contam parte da sua história. Assenti. Contam, mas não são o seu serviço. Tentei sorrir de volta. Eu sei. No caminho para casa, as palavras dela ficaram comigo. Ela estava certa. Ninguém podia apagar o que eu havia feito, mas alguém claramente tentara apagar a prova. Quando entrei na garagem, eu não estava mais pensando numa medalha roubada. Estava pensando em intenção. Alguém não quisera apenas pegar uma lembrança. Alguém quisera reescrever minha história, e aquela constatação me assustava muito mais que o roubo em si. 3 dias se passaram antes que eu falasse com Helena. Não porque tivesse medo dela, mas porque queria que toda a conversa dali em diante se baseasse em fatos em vez de emoções. Na tarde de quinta-feira eu tinha muitas perguntas. Ricardo concordou em dirigir comigo até a casa da mãe dele. Durante toda a viagem ele repetia a mesma frase: "Vamos não transformar isso em algo que não é." Olhei pela janela do passageiro. Eu adoraria nada mais que isso. Ele suspirou. Minha mãe sempre foi difícil. Difícil? Ela é teimosa. Quase ri. Pessoas teimosas se recusam a mudar de restaurante. Pessoas teimosas insistem em usar mapas de papel em vez de GPS. Helena passara 6 anos me lembrando que eu nunca substituiria a mãe de Tiago. Isso não era teimosia. Era uma escolha. A casinha branca dela parecia exatamente como sempre. Canteiros de flores perfeitos, varanda recém-varrida, bandeira brasileira tremulando ao lado dos degraus da frente. Se um estranho passasse de carro, pensaria que uma doce avó morava ali. De muitas formas, uma morava. Helena voluntariava na igreja. Assava tortas para arrecadações de veteranos. Lembrava todos os aniversários. Também sabia exatamente como ferir alguém sem nunca levantar a voz. Ela nos recebeu com um sorriso. "Ricardo!" abraçou o filho. Mirela. Um aceno educado. Sem abraço. Nada em comum. Fiz café. Sentamos à mesa de jantar dela. Por vários minutos ela conversou sobre a promoção de Tiago, vizinhos, eventos da igreja e o tempo. Finalmente interrompi. Minha medalha de mérito desapareceu na cerimônia. A sala ficou muito quieta. Helena levantou lentamente sua xícara de café. "Sinto muito ouvir isso." "Eu também. Espero que você encontre. Acho que sei onde foi parar." Ela me olhou por cima da borda da xícara. "Ah, Maite viu alguém pegar." Ricardo se mexeu desconfortavelmente ao meu lado. Helena colocou a xícara na mesa. "Crianças imaginam coisas. Maite não." Helena sorriu. "Todas são imaginativas nessa idade." Sustentei o olhar dela. "Ela disse especificamente que viu você abrir minha bolsa." Pela primeira vez naquela tarde, o sorriso de Helena desapareceu. Só por um segundo, depois voltou. "Isso é uma acusação bem séria." "É uma pergunta." "Não, é as duas coisas." Ricardo pigarreou. "Mãe." Ela o ignorou. Em vez disso, olhou direto para mim. "Você sempre quis isso." Pisquei. "Quis o quê?" "Um motivo." "Um motivo para quê?" "Para me tornar a vilã." Olhei fixo para ela. Passei 6 anos tentando evitar conflito. Ela juntou as mãos ordenadamente. "E ainda assim aqui estamos." Algo dentro de mim, de repente, ficou muito quieto. Aquela conversa não era mais sobre a medalha. Nunca fora. Era sobre ressentimento, anos dele. Enquanto nos levantávamos para sair, Helena nos acompanhou até a porta da frente. Logo antes de eu sair, ela falou baixo o suficiente para que só eu ouvisse. "Você sabe por que Tiago nunca te aceitou de verdade?" Virei para ela. Ela sorriu. "Porque eu garanti que ele nunca esquecesse quem era a mãe verdadeira dele." Depois fechou gentilmente a porta. A viagem de volta pareceu mais longa que o normal. Ricardo olhava fixo para a frente. Nenhum de nós falou por quase 10 minutos. Finalmente ele sussurrou. "Eu não sabia que ela diria algo assim. Acredito em você." Mas engoliu em seco. Talvez eu devesse ter notado anos atrás. Olhei as árvores que passavam. Eu também. Naquela noite, enquanto separava outra caixa de papéis antigos da família, encontrei algo que havia esquecido completamente. Um cartão de Natal que Tiago escrevera quando tinha 16 anos. Dentro, numa caligrafia desajeitada de adolescente, estavam as palavras: "Obrigado por nunca tentar substituir minha mãe." Eu sempre lembrara da primeira frase. O que esquecera era a segunda, escrita embaixo em letras muito menores. "Vovó diz que não devo confiar em você, mas acho que ela está errada." Li 3 vezes. Depois fechei o cartão silenciosamente.
Pela primeira vez percebi que a campanha de Helena contra mim não começara recentemente. Começara no dia em que entrei na família Ventura. E se ela passara 6 anos moldando a opinião de Tiago sobre mim, o que mais ela moldara silenciosamente o tempo todo? Não conseguia parar de pensar naquele cartão de Natal. Por 6 anos eu acreditara que Tiago aos poucos se aquecera comigo por conta própria. Nunca fôramos especialmente próximos, mas aprendemos a coexistir. Compartilhamos churrascos de domingo em família, consertamos uma cerca juntos numa primavera e até rimos de uma velha história de pesca que Ricardo gostava de contar. Agora me perguntava quantas oportunidades haviam sido roubadas antes mesmo de terem chance de crescer. Não por Tiago, por Helena. Na segunda-feira seguinte meu telefone tocou enquanto eu dobrava a roupa. Sara Ventura, falando. Meu nome é Coronel Jorge Holanda, reformado. A voz dele carregava a confiança inconfundível de alguém que passara décadas dando ordens sem nunca precisar levantar a voz. Eu estava na cerimônia de promoção de Tiago. Meu coração pulou. Lembro de ter visto o senhor, disse cautelosamente. Espero não estar me intrometendo. De jeito nenhum. Houve uma breve pausa. Estive debatendo se fazia esta ligação. Sentei na beira do sofá. Por quê? Porque não tinha certeza se o que vi importava. Todos os nervos do meu corpo despertaram. O que o senhor viu? Vi sua sogra. Não interrompi. Durante os aplausos ela se afastou do assento. Sim, a princípio presumi que ia para o corredor, mas não. Não? Ele continuou. Ela caminhou atrás da última fileira de cadeiras, onde muito poucas pessoas olhavam. Fechei os olhos imaginando a sala exatamente como estivera. A atenção de todos estava em Tiago. Ninguém teria notado o movimento no fundo. O que aconteceu depois? Perguntei. Vi ela tirar algo de uma bolsa de mão. Meus dedos apertaram o telefone. Conseguiu ver o que era? Não. Mas lembro distintamente de um pequeno estojo azul de veludo. Por um momento não consegui falar. Veludo azul, exatamente como Maitê descrevera. Também lembro de outra coisa. O quê? Ela não guardou. Todos os pensamentos na minha cabeça pararam. O que quer dizer? Vi ela entregar para outra mulher. Levantei tão rápido que o cesto de roupa tombou. Outra mulher? Sim. Sabe quem era? Não na hora. Meu coração disparou. Mas reconheci ela depois. De onde? Da recepção. Ele pigarreou. Ela se apresentou para alguém como Margarida Salles. O nome não significava nada para mim. Nunca ouvi falar. Eu também não. Então por que lembra? Porque um dos oficiais ao meu lado disse baixinho. Pausou. Ela é a negociante de memorabilia militar de São Paulo. A sala de repente pareceu muito menor. Uma negociante? Isso mesmo. Achei que talvez ela estivesse lá por causa da promoção de Tiago. Mas agora, ele não terminou a frase. Não precisava. Depois de agradecer, imediatamente pesquisei o nome online. Em segundos, dezenas de resultados apareceram. Margarida Salles, proprietária da Salles Colecionáveis Militares, especializada em medalhas históricas, condecorações de campanha, documentos militares, coleções de espólio, tudo dentro da pasta que sumira. Tudo que Helena pegara. Recostei na cadeira olhando para a tela. Isso não podia mais ser descartado como drama familiar. Se a memória do coronel Holanda fosse precisa, Helena não escondera minha medalha numa gaveta, entregara para alguém cujo negócio envolvia comprar e vender história militar. Se dinheiro a motivara, ou algo muito mais pessoal, eu ainda não sabia. Mas pela primeira vez desde que Maitê apertara minha mão na cerimônia, eu finalmente conseguia ver o contorno de um plano. Alguém não simplesmente roubara meu passado. Alguém tentara colocar um preço nele, e eu pretendia descobrir exatamente quanto achavam que minha vida valia. Não chamei a polícia. Não chamei Helena. E certamente não dirigi até São Paulo procurando Margarida Salles. Se 6 anos no exército me ensinaram algo, foi isto. Quando você acha que alguém está escondendo a verdade, não anuncie que está procurando. Deixe que acreditem que estão seguros. Na manhã seguinte, liguei para uma advogada. O nome dela era Rebeca Monteiro, ex-auditora da Justiça Militar do Exército, que agora se especializava em fraudes militares e litígios civis. Depois de ouvir minha história por quase 1 hora, ela ficou em silêncio por um longo momento. Finalmente fez uma pergunta. Mirella, você está procurando vingança ou a verdade? Não era a pergunta que eu esperava. Quero as duas, admiti. Rebeca riu baixinho.
A maioria das pessoas diz isso. Eu ganhei o direito. Provavelmente ganhou. Outra pausa, mas só um desses objetivos geralmente leva à paz. Recostei na cadeira. Então o que fazemos? Não confrontamos ninguém, nem mesmo Helena, especialmente não Helena. Ela explicou que se Helena realmente transferir a minha medalha e papéis militares para uma negociante de colecionáveis, acusar, lá agora só daria tempo para destruir evidências. Deixamos todos continuarem acreditando que eu não tinha provas. Fazia sentido. Então esperamos. Investigamos. Em 48 horas, Rebeca já descobrira algo que eu não conseguira. Margarida Salles não era apenas colecionadora. Ela autenticava regularmente condecorações militares para museus, vendas de espólio e leilões privados. Mantinha registros meticulosos. Se minha medalha de mérito tivesse passado pela mesa dela, havia boa chance de haver papelada. Rebeca sorriu. Pessoas que dirigem negócios legítimos documentam tudo, e clientes desonestos geralmente esquecem disso. Pela primeira vez na semana, senti um lampejo de esperança. 3 dias depois, Rebeca ligou novamente. Encontrei algo. O quê? Margarida lembra da sua medalha. Meu coração pulou. Lembra? Muito claramente. Helena vendeu? Não. Aquela resposta me surpreendeu. Então por que ela tinha? Rebeca hesitou. Margarida diz que Helena queria uma avaliação. Uma avaliação? Sim. Perguntou quanto sua medalha de mérito e documentos de apoio poderiam valer. Fechei os olhos. Não era sobre homenagear Tiago. Não era sobre proteger memórias familiares. Ela realmente pedira a alguém para colocar um valor em dinheiro no meu serviço militar. Rebeca continuou. Margarida recusou. Por quê? Porque Helena não conseguiu provar propriedade. Aquela frase mudou tudo. A negociante não cometera crime. Fizera exatamente o que uma profissional ética devia fazer. O que aconteceu depois? Perguntei. Helena saiu com tudo, então a medalha nunca mudou de mãos. Aparentemente não. Alívio me invadiu. Se Margarida estava dizendo a verdade, minha medalha ainda existia em algum lugar. A voz de Rebeca ficou mais séria. Pedi a Margarida para não contatar Helena. Por quê? Porque não quero que Helena saiba que estamos fazendo perguntas. A estratégia estava funcionando. Até onde Helena sabia, Ricardo ainda acreditava na mãe. Ela acreditava que a história de Maitê fora descartada. Acreditava que eu estava quietamente sofrendo a perda de uma lembrança. Não tinha motivo para suspeitar que um coronel reformado, uma respeitada negociante militar e uma ex-auditora militar haviam se tornado peças do mesmo quebra-cabeça. Naquele fim de semana, Tiago convidou a família para jantar. Só nós, disse ao telefone. Quero celebrar sem toda a cerimônia. Concordei imediatamente. Rebeca tinha um conselho antes de eu sair. Vá. Planejo ir. E Mirella, sim. Escute mais do que fale. Por quê? Porque pessoas que acham que se safaram geralmente revelam muito mais do que pretendem. Pela primeira vez desde a cerimônia de promoção, eu não entrava numa reunião familiar esperando manter a paz. Entrava preparada para ouvir a verdade. Quando Ricardo e eu entramos na garagem de Tiago naquela noite de sábado, o sol começava a se pôr atrás das fileiras de árvores de ipê que ladeavam sua rua suburbana tranquila. A casa dele não era extravagante. Apenas uma confortável casa de 2 andares fora de São Paulo com gramado bem aparado, uma cesta de basquete sobre a garagem e uma bandeira brasileira pendurada na varanda da frente. Combinava com ele. Ordenado, disciplinado, previsível. O cheiro de churrasco de carne grelhada vinha do quintal antes mesmo de chegarmos à porta da frente. Tiago nos recebeu com um sorriso largo. Que bom que vieram. Abraçou Ricardo primeiro. Depois, após breve hesitação, me deu um abraço lateral desajeitado. Não era natural, mas era progresso. Maitê correu direto para o balanço com 2 crianças da vizinhança. Pela primeira vez em dias, vi ela sorrir. Agradeci silenciosamente a Deus por isso. Dentro da cozinha, Helena arrumava pratos como se fosse dona da casa. Olhou para cima quando entrei. Mirella, Helena, você parece cansada. Não tenho dormido muito. Ah, sorriu agradavelmente. Estresse pode fazer isso. Sorri de volta. Certamente pode. As palavras de Rebeca ecoavam na minha mente. Escute mais do que fale. O jantar começou agradavelmente. Tiago descreveu suas novas responsabilidades. Ricardo fez perguntas orgulhosas sobre a unidade dele.
Vizinhos riram de histórias antigas. A cada poucos minutos, Helena encontrava um jeito de conduzir a conversa. Elogiava Tiago, elogiava Ricardo, me ignorava. Era quase impressionante o quão praticada ela se tornara. Finalmente, Tiago olhou para mim. Mirela, papai me disse que você levou sua medalha de mérito para a cerimônia. Levei. Nunca consegui ver. Antes que eu respondesse, Helena falou. Que pena. Todos olharam para ela. Ela enxugou os lábios com um guardanapo. Coisas se perdem. A mesa ficou quieta. Ricardo se mexeu na cadeira. Tiago franziu a testa. O que você quer dizer? Helena deu de ombros. Nada. Peguei calmamente meu copo de chá mate. Não, disse baixinho. Acho que você quis dizer algo. Ela sorriu de novo. Só quis dizer que as pessoas devem ter cuidado com bens valiosos. Lá estava. Não um pedido de desculpas. Não simpatia. Um aviso embrulhado em conversa educada. Tiago pareceu confuso. Papai disse que Mirela perdeu uma medalha. Perdi. Sinto muito. Obrigada. Helena recostou. Condecorações militares são sentimentais. Pausou. Mas sentimento nem sempre equivale à verdade. As palavras caíram como uma pedra no meio da mesa. Ricardo olhou fixo para a mãe. Mãe. Ela acenou a mão com desdém. Estou falando de modo geral. Encontrei os olhos dela. Não. Você não está. Pela primeira vez naquela noite, o sorriso dela vacilou. Só ligeiramente. Mas o suficiente. Tiago olhou de um para o outro. O que está acontecendo? Respondi com cuidado. Minha medalha de mérito desapareceu durante sua cerimônia de promoção. Eu sei. Tenho tentado entender como. Tiago olhou para a avó. Ela estendeu a mão para o copo d'água. A mão tremia. Levemente, mas vi, assim como Ricardo. Ninguém falou por vários longos segundos. Então Helena riu, um pouco alto demais. Nossa, balançou a cabeça. Suponho que em seguida vocês vão me acusar. O quintal ficou estranhamente quieto. Até as crianças lá fora pareciam distantes. Apenas olhei para ela. Não acusei ninguém. Ela piscou. Então por que trazer isso à tona? Porque você trouxe. Outro silêncio. Tiago lentamente pousou o garfo. Sua expressão mudara. Pela primeira vez desde que me casara com o pai dele, vi incerteza nos olhos dele sempre que olhava para a avó. Não confiança, não lealdade, incerteza. E percebi algo importante. As rachaduras não apareciam por nada que eu dissera. Apareciam porque Helena não conseguia mais se impedir de falar. Pessoas que carregam uma mentira por tempo suficiente começam a defender, lá antes mesmo que alguém pergunte. Eu não precisava mais armar uma cilada para Helena. Ela começara silenciosamente a armar uma para si mesma. Mal dormi naquela noite. Não porque estivesse brava, mas porque pela primeira vez acreditava que a verdade finalmente alcançava Helena. Na manhã de domingo, meu telefone tocou logo depois das 8h. Era Rebeca. Acho que chegamos ao ponto em que paramos de esperar. Sentei na cama. O que aconteceu? Margarida Salles me ligou. A negociante? Sim. Imediatamente peguei um caderno. O que ela disse? Ela encontrou algo que passou despercebido. Meu pulso acelerou. O quê? Quando sua sogra visitou a loja, Margarida fez fotocópias de todos os documentos que Helena levou. Quase derrubei o telefone. Ela copiou tudo. Prática comercial padrão, respondeu Rebeca. Ela guarda cópias antes de dar opiniões de autenticação. Fechei os olhos aliviada. Então a papelada ainda existe. Cópias existem. E são suficientes. Rebeca não hesitou. São mais que suficientes. 1 hora depois, Ricardo e eu sentamos em frente a Rebeca no escritório dela. Ela espalhou vários documentos sobre a mesa de conferência. Aqui estão suas ordens de missão. Reconheci imediatamente. Minha papelada de recomendação. Correto. A carta do meu comandante? Rebeca deslizou a página final para mim. Olhei para a caligrafia familiar. Coronel Miguel Andrade, o homem que escrevera aquelas palavras 20 anos, antes depois que nosso comboio resgatara 3 soldados presos durante um ataque na beira da estrada. Não via aquela carta havia anos. Agora, olhava para uma fotocópia. Ricardo balançou a cabeça quieto. Não acredito que mamãe tinha tudo isso. Rebeca juntou as mãos. Há mais uma coisa. Entregou-nos outra folha. Era o formulário de entrada de Margarida Salles. Nome do cliente, Helena Ventura. Propósito da visita,
solicitação de avaliação de medalha militar e documentos acompanhantes. Proprietário dos itens. Havia uma linha em branco. Margarida escrevera uma frase embaixo. Cliente incapaz de estabelecer propriedade legal. Avaliação recusada. Rebeca olhou para Ricardo. Sua mãe admitiu que os itens não eram dela. Ele esfregou as duas mãos no rosto. Não entendo. Acho que entende, disse Rebeca gentilmente. Ricardo parecia exausto. Só não quero. Na tarde de segunda, Rebeca marcou uma reunião com Margarida Salles. A pequena loja de colecionáveis militares era exatamente o que eu esperava. Vitrines de vidro, uniformes históricos, bandeiras, fotos antigas, tudo tratado com quieto respeito. Margarida nos recebeu calorosamente. Estava esperando vocês virem. Desapareceu num escritório dos fundos antes de voltar com um envelope de evidências lacrado. Guardei essas cópias desde a cerimônia. Colocou-as cuidadosamente na mesa. Nunca contatei a polícia porque não tinha certeza se algo ilegal havia acontecido. Olhou direto para mim, mas depois que Rebeca explicou a situação, deslizou outro item para mim, um cartão de visitas. No verso, escrito em tinta azul, estava a caligrafia de Helena. Por favor, não mencione esta visita à minha família. Ricardo olhou para o cartão incrédulo. Ela realmente escreveu isso. Margarida assentiu. Ela parecia nervosa. A sala ficou em silêncio. Rebeca finalmente falou. Acho que estabelecemos a intenção. Antes que alguém pudesse dizer outra palavra, a campainha acima da porta da loja tocou. Um investigador uniformizado entrou. Sraventura. Rebeca se levantou. Timing perfeito. O investigador se apresentou como agente especial Davi Moraes da Polícia do Exército. Ele não estava lá para prender ninguém. Estava lá porque reivindicações forjadas envolvendo condecorações militares e registros de serviço podiam ter consequências legais. Aceitou cópias de todos os documentos que Margarida preservara. Depois se virou para mim. Sraventura, sua expressão suavizou. Graças à sua paciência, agora temos uma linha do tempo completa. Enquanto lacrava o envelope de evidências, percebi algo que me surpreendeu. Eu não me importava mais com vingança. Importava-me com responsabilidade. Havia uma diferença, e pela primeira vez desde que Maitê sussurrara aquelas palavras aterrorizantes no carro, acreditava que a responsabilidade finalmente estava ao alcance. 2 semanas depois, Rebeca ligou novamente. Eles estão prontos. Sabia exatamente o que ela queria dizer. A reunião não foi num tribunal, não foi numa delegacia. Foi realizada dentro de uma sala de conferência no Centro de Apoio ao Veterano Local, um lugar dedicado a honrar o serviço militar, não a humilhar famílias. Pareceu apropriado. Presentes estavam Rebeca, agente especial Moraes, Margarida Salles, Ricardo, Tiago, Helena e eu. Maitê estava na escola. Eu quis assim. Ela já carregara peso suficiente. Helena entrou usando suas pérolas habituais e blazer azul marinho. Se estava nervosa, escondia bem. Sentou ao lado de Ricardo sem olhar para mim. O agente Moraes abriu uma pasta fina. Sraventura. Começou olhando para Helena. Obrigado por vir voluntariamente. Ela sorriu educadamente. Claro. Ele colocou várias fotocópias na mesa. Gostaria que a senhora explicasse estas. Helena olhou para baixo. Pela primeira vez desde que a conhecia, a confiança dela rachou. Reconheceu os documentos imediatamente. Eu. Olhou para Ricardo. Posso explicar. Ricardo não respondeu. Margarida deslizou silenciosamente o cartão de visitas pela mesa, aquele com a nota manuscrita de Helena. Por favor, não mencione esta visita à minha família. Helena fechou os olhos. Ninguém falou. O agente Moraes permaneceu calmo. Não estamos acusando a senhora de vender propriedade militar roubada. Ela olhou para cima esperançosa. Mas temos evidências de que a senhora conscientemente removeu propriedade que não lhe pertencia. Os ombros dela caíram. Eu não ia vender. Finalmente falei. Então por que pegou? Lágrimas começaram a encher os olhos dela. Eu odiava o que representava. A sala ficou em silêncio. Olhou direto para mim pela primeira vez. Toda vez que as pessoas agradeciam seu serviço, parecia que estavam esquecendo minha filha. Tiago olhou fixo para a avó. Vovó. Ela continuou através das lágrimas. Eu não suportava ouvir as pessoas dizerem o quão corajosa Mirella era. Eu não estava tentando apagar sua filha, disse baixinho.
Sei disso agora. A voz dela falhou, mas não conseguia ver naquela época. Ricardo baixou a cabeça nas mãos. Eu deveria ter parado isso anos atrás. Olhou para mim. Desculpe, fiquei pedindo para você ignorar os comentários pequenos. Eu sei. Dizia a mim mesmo que mamãe estava de luto. Engoliu em seco. Nunca percebi que ela estava ensinando todos nós a te tratar. Tiago de repente empurrou a cadeira para trás. Caminhou ao redor da mesa até ficar ao meu lado. Por um momento nenhum de nós falou. Depois fez algo que nunca esperei. Me abraçou. Não desajeitado, não educado, como família. Desculpe, Mirella. A voz dele tremia. Acreditei em coisas sobre você que nunca foram verdadeiras. Abracei de volta. Você era uma criança. Eu deveria ter questionado antes. Todos nós deveríamos. O agente Moraes fechou a pasta. Como a propriedade foi recuperada e não houve venda concluída, este assunto permanecerá principalmente civil. Alívio se espalhou pela sala. A justiça fora feita sem destruir o que restava da família. Enquanto todos lentamente recolhiam seus pertences, Helena parou ao meu lado. Não espero perdão. Olhei para o rosto cansado dela. Você não receberá hoje. Ela assentiu. Entendo. Mas, pausei. Se você realmente está arrependida, passe os anos que restam honrando a memória da sua filha, sem tentar apagar a minha. Ela começou a chorar de novo. Dessa vez, acreditei que aquelas lágrimas eram reais. A primavera chegou quieta aquele ano. As árvores de ipê do lado de fora da nossa casa se encheram de folhas novas. Maitê contava os dias até as férias de verão. E pela primeira vez em meses, nossa casa parecia pacífica novamente. Não perfeita, pacífica. Aprendi que havia uma diferença. Algumas feridas não desaparecem, simplesmente param de sangrar. Um mês depois da reunião na casa do veterano, Tiago ligou. Mirella disse, você está ocupada no sábado? Acho que não. Gostaria que você viesse. Tudo bem? Houve uma breve pausa. Tenho algo que gostaria de te pedir. Quando cheguei à casa dele, Ricardo já estava lá grelhando hambúrgueres no quintal, enquanto Maitê corria atrás de bolhas com as crianças da vizinhança. Tiago me encontrou na varanda da frente. Parecia nervoso. Estive pensando muito. Dá para ver. Ele sorriu tímido. Passei anos acreditando que família era algo que você herdava, e agora acho que é algo que as pessoas conquistam. Enfiou a mão no bolso e estendeu um pequeno distintivo do exército. Fui promovido de novo na semana passada. Ouvi. Parabéns. Obrigado. Respirou fundo. Gostaria que você prendesse estes em mim. Por um momento não consegui falar. No exército, prender os novos distintivos não é apenas outra cerimônia, é profundamente pessoal. A pessoa que coloca aqueles novos distintivos no seu uniforme é alguém que você escolheu para honrar sua jornada. Tem certeza? Perguntei finalmente. Ele assentiu. Nunca tive mais certeza de nada. Enquanto prendia cuidadosamente o distintivo no uniforme dele, lembrei de outra cerimônia apenas alguns meses antes. Aquela em que Maitê apertara minha mão aterrorizada, enquanto tudo ao nosso redor parecia perfeito. Como a vida parecia diferente agora. Quando terminei, Tiago me abraçou. Dessa vez não me chamou de Mirella. Obrigado, mãe. Uma palavra simples. 6 anos atrasada. Exatamente quando importava mais. Do outro lado do quintal, Ricardo enxugou silenciosamente uma lágrima do olho. Maitê bateu palmas. Eu sabia que você diria algum dia. Todos rimos. Até eu. Uma semana depois, fiz uma última viagem à casa do veterano. Não para arquivar papelada, não para recuperar evidências, para doar algo. Coloquei cópias certificadas dos meus registros de serviço, fotografias e a carta de recomendação do comandante no arquivo do museu. O original ficou seguro com minha família. A medalha de mérito permaneceu no estojo azul de veludo, descansando numa pequena caixa de madeira em casa. Não porque provasse que eu era corajosa, mas porque me lembrava que a honra não é algo que outra pessoa pode roubar. Antes de sair, notei Helena arrumando cadeiras para um almoço de veteranos. Ela começara silenciosamente a voluntariar lá toda semana. Quando me viu, veio até mim. Ainda penso no que fiz todos os dias, admitiu. Imagino que sim. Não posso mudar o passado, não, mas posso passar o tempo que me resta fazendo algo digno dele. Olhei ao redor da sala. Veteranos riam sobre café. Famílias compartilhavam histórias. Jovens voluntários escutavam com respeito genuíno.
Finalmente sorri. É um bom lugar para começar. Enquanto caminhava para o estacionamento, Maitê deslizou a mão na minha. Mãe? Sim, meu bem. Estou realmente feliz por ter te contado. Apertei a mão dela, a mesma mãozinha que apertara a minha no dia em que tudo mudou. Eu também. Crianças frequentemente veem o que adultos ignoram. Coragem nem sempre é alta. Às vezes é a voz quieta de uma menina de 8 anos dizendo a verdade quando todos os outros olham para o outro lado. Se esta história tocou seu coração, reserve um momento para refletir sobre as pessoas que mostraram coragem quieta na sua própria vida. Compartilhe esta história com alguém que acredita que honestidade, família e perdão ainda importam. E se quiser ouvir mais histórias sinceras sobre resiliência, redenção e a força encontrada em pessoas comuns, teríamos a honra de ter você se inscrevendo e se juntando a nós novamente. Fim.